Eu acho que podemos. Okay. Boa tarde. Agradecer a vossa presença e dizer-vos que é um gosto institucional nosso poder apresentar este projeto. A adaptação do edifício da Escola Primária da Marinha 1 para a instalação do Centro Integrado de Saúde da Marinha em Silvalde nasce da vontade e do empenho do Executivo, a que eu presido, em alargar aos cuidados de saúde qualificados a toda a população espinhense, cumprindo deste modo uma das principais promessas eleitorais do programa Espinho Melhor da área da saúde. Como sabem, a saúde e a sua promoção são pilares fundamentais da sociedade atual, a que todos devem ter acesso de forma próxima e condigna. Todavia, o acesso à saúde continua marcado por questões de desigualdade que têm origem em determinantes sociais, nomeadamente a educação ou o trabalho, mas também os estilos de vida da população. Por outro lado, quando se aborda a questão do acesso a serviços de saúde, destaca-se a falta de instalações de saúde de proximidade. É para continuar o trabalho de combate às desigualdades e promover a criação de oferta junto das populações que o município de Espinho está a fazer um grande esforço pela efetiva concretização da renovação de toda a rede de cuidados de saúde primários. Com esta convicção, o Centro Integrado de Saúde da Marinha foi identificado como prioritário e incluído numa candidatura no âmbito Plano de Ação da Operação Integrada do Território de Intervenção da Área Metropolitana Centro-Sul, integrando a Operação Mais Saúde, aprovada num valor de cerca de 1 milhão de euros, que tem como objetivo dotar a área da Marinha de Silvalde de instalações com valências adequadas aos novos modelos de prestação de cuidados de saúde, à Lei de Bases da Saúde, designadamente ao perfil das doenças e às maiores exigências de bem-estar e qualidade de vida da população e níveis de conforto dos utentes e profissionais. A nova unidade de saúde, a nascer no coração do bairro Pescatório, pretende fundir-se na vivência do bairro, facilitar a acessibilidade e assumir-se como um ponto estratégico para a promoção da qualidade de vida, do bem-estar físico e mental da população residente. Não se pretende criar apenas um equipamento, mas um espaço que pode e deve ser vivenciado por todos. Nesse sentido, os muros que o separam da envolvente serão removidos e o edifício integrará uma praça cujo espaço estará acessível aos habitantes. Acesso, proximidade e saúde são marcadas que queremos deixar para os espinhenses. Todo este processo, quer pela complexidade funcional, quer pelo facto de se tratar da renovação de um edifício existente, cujo valor histórico e arquitetónico importa preservar e cuja memória deve ser respeitada, mereceu um trabalho árduo de estudo e projeto que contou com o apoio do ACES, da ARS Norte, do município e da equipa projetista, o que obrigou naturalmente a que não fossem saltadas faces, nem comprometida a maturação necessária para chegar ao que hoje podemos afirmar como uma proposta de sucesso. Esta unidade de saúde comportará as valências Unidade de Cuidados de Saúde Primários e Unidade de Saúde Continuados, nas vertentes de saúde oral, saúde pública e assistencial.
com especial enfoque nos cuidados de saúde materno-infantil e cuidados continuados, dispondo nomeadamente de uma ampla área de ginásio e recuperação. É, pois, com muita satisfação que damos por concluída a fase de projeto e anunciamos que estamos em verdadeiras condições para avançar de forma responsável e definitiva com a contratação da empreitada. O Centro Integrado de Saúde da Marinha vai finalmente ser uma realidade. E disso sairão beneficiados todos os espinhenses. Deixo-vos com os projetistas para verem o projeto, não é? Que está mesmo muito bonito. Parabéns. Então, boa tarde. Está aí. Bom, chamo-me Nuno Alcoia, sou coautor com o arquiteto Rui Martins do projeto de execução. Está a arquiteta Cláudia. Vamos por aqui. Preciso da password. Pode dizer algo, pode dizer algo. Não vamos ver, não vamos ver. Bloqueou. Enquanto estamos à espera, também tenho que dar, para além dos projetistas, tenho que dar um especial agradecimento ao departamento, à senhora diretora do departamento, que tudo fez, todo o seu empenho, a todos que lá trabalham, na figura dela, dou os meus parabéns por tornar este projeto uma realidade. Então, somos coautores do projeto de execução, a partir do projeto base elaborado aqui na Câmara de Espinho. Pronto, e vamos fazer isto dividido em duas partes. A parte da situação exterior, dos edifícios e da praça, e depois o meu colega faz a parte do interior. Pronto, partindo, podes pôr. Pronto. Isto é uma imagem geral do edifício, quer dizer, não dá para perceber muito bem as alterações. Depois aqui já em planta já dá para entender um pouco mais, isto como a senhora Presidente já tinha dito, o que tentamos fazer a nível de espaço público foi devolver o espaço público às pessoas, porque isto era um quarteirão fechado, só tinha apenas os passeios, tudo o resto era vedado à população, que era uma pena, e o que nós tentamos fazer foi devolver esse espaço à população, eliminando os muros, deixamos alguns muros por uma questão também de defesa de zonas laterais e para servirem também já de bancos para o próprio jardim. Pronto, tem uma ou duas entradas rasgadas nos muros, que são por questões técnicas e de emergência. Mais coisas. Aqui a atitude foi buscar um bocadinho o que está noutras imagens, tem a ver com a situação do próprio quarteirão, que era próximo de uma zona de praia. Portanto, nós fomos buscar um bocadinho o tom da praia e da areia e propor isso também para a zona do espaço exterior e propor uma situação que seja um material que seja permeável a nível de águas. Isso achamos que era muito importante e isso era uma questão que até pode ser replicada para outras zonas da cidade, não com este material, mas com outros, mas a questão da permeabilidade dos terrenos achamos que era muito importante. Portanto, temos no espaço exterior essa questão desse pavimento com os tons próximos dos tons da areia, dando assim um ar mais natural, o aumento das zonas de estacionamento, carregamentos elétricos também. Propusemos aqui uma série de árvores também para dar alguma sombra aqui ao espaço, mas não quisemos também exagerar, para deixar o espaço bastante livre. Houve aqui também aproveitamento de alguns bancos que tinham, não deitando isto fora, aproveitamento de alguns bancos de granito, mas relocalizando esses próprios bancos.
Em relação às zonas novas, quisemos fazer aqui uma diferenciação entre o que eram os edifícios para a existência, que são estes dois edifícios, o 1 e o 2, o primeiro edifício e depois o edifício mais apoente, que são edifícios brancos, são pré-existências com uma identidade própria, e então tudo o que nós propusemos de novo teria um tom diferente das pré-existências, seria esse tal tom mais amarelo torrado. Portanto, nós, os materiais que utilizamos, tanto foi a questão do pavimento, nesses inertes, e depois todas as outras construções iríamos propor em betão nesses tons também mais próximos do novo pavimento, tanto a zona de ligação entre os dois edifícios, que seria o edifício 3, que estaria mais próximo. Eu vou para trás e depois volto novamente. Este aqui, pronto, era a situação de betão, mas ter essa aproximação mais com o terreno e com estas novas valências e diferenciando os edifícios antigos. Tudo o resto também, as novas rampas de acesso, os novos muros e os próprios degraus, são tudo em betão para diferenciar do resto dos edifícios que já são pré-existentes. Uma questão aqui que às vezes é difícil andarmos aqui às voltas, o facto de nós termos libertado todo este quarteirão, depois havia necessidade de defender um pouco a parte dos consultórios ao nível do resto do chão. Então o que fizemos foi, de um dos lados temos o edifício de ligação, que já faz alguma barreira, e do outro propusemos um muro de betão que vai fechar e criar depois um pátio interior para os consultórios, que depois o meu colega passa a explicar. Outra questão aqui importante tinha a ver com essa identidade das pré-existências. E aqui nós fizemos o mesmo os muros que sejam, que não tenham sido demolidos, vamos pintá-los de branco. Portanto, tudo que sejam pré-existências fica a branco, tudo o que é novo é um novo material e um novo tom. E depois havia a questão de como é que podíamos também dar alguma identidade como unidade de saúde. Então, como os edifícios não tinham situações de caleira nem tubos de queda, não preservava muito o edifício nesse aspecto, achamos que íamos buscar um bocadinho o tom da cobertura, principalmente do edifício 1, que é o edifício de 2 pisos, e propunhamos então as caleiras e tubos de queda em vermelho, dando se calhar essa proximidade mais com uma unidade de saúde. Bom, de resto, acho que é dar a volta aqui a isto, já está. Aqui vemos, pronto, é a própria ligação entre os dois edifícios, nota-se que assim nós lemos um e lemos o outro, e depois há o novo edifício que é noutro tom completamente diferente e também não queríamos criar muitos vãos para a zona exterior, portanto fica tudo mais virado para o interior e para o pátio interior, e defendendo assim a questão dos consultórios, que achávamos que era muito importante. Pronto. Agora, a partir daqui, passo aqui para o meu colega, tem a ver com as novas entradas, em que sugeríamos então a questão desse material do betão nesse tom mais torrado, que era importante para depois evidenciar tudo o resto. Acho que a partir daqui podes falar. Ora, muito bem. Para dar início, eu quero de facto também agradecer ao município e obviamente toda a cooperação que foi dada através da diretora de departamento, da arquiteta Cláudia, e obviamente também da nossa equipa, que teve um trabalho árduo para conseguir chegarmos onde chegamos, portanto, e cumprir minimamente o calendário previsto. Pegando aqui nas palavras do arquiteto Alcobia, portanto, o meu nome é Rui Martins, sou colaborador também e coautor deste projeto de arquitetura, e vamos começar, portanto, onde o Nuno nos deixou, portanto, fazendo só uma pequena exposição para quem não conhece o projeto, obviamente com a distância que nós já conhecemos.
Portanto, na parte de trás nós temos o edifício que designamos por edifício 2, na parte da frente do principal é o 01 e temos o corpo de ligação que tem uma cobertura em camarinha que faz a articulação entre os dois edifícios. No fundo são umas pré-existências importantíssimas, porque a partir daí nós construímos o nosso projeto de execução através de um programa base que foi definido pelo município juntamente com a entidade que o ajudou a desenvolver. Referindo e passando para o interior, portanto, neste desenho e nesta imagem conseguimos perceber aquilo que o arquiteto Nuno salientou, portanto, todas as entradas dos edifícios foram repensadas porque, de facto, a função iria ser diferente. Portanto, e tendo uma função diferente, teríamos que pensar nos circuitos que já estavam organizados no estudo prévio, mas faltava-lhe a execução, correto? Portanto, e a partir daí, e pegando nas palavras do Nuno, portanto, criou-se essencialmente no edifício principal, mantivemos as entradas, mas a entrada principal, que é esta que vemos nesta imagem, acaba por ter um desenho mais profundo. Portanto, temos o elemento de betão em amarelo torrado, as portas serão mantidas, a caixilharia, por uma questão programática e também de orçamento, foi mantida. Portanto, se repararem, portanto, há aqui uma diferença entre a caixilharia nova, que é branca, e a caixilharia virada para as outras vistas, que é de outra cor. Esta entrada, acima de tudo, também foi criada, obviamente, para resolvermos problemas de acessibilidade que o edifício não era dotado e precisávamos de as resolver. Portanto, o edifício é uma escola tradicional, onde temos, de facto, cotas que são divergentes. Portanto, temos a cota do edifício principal que ronda os 50 centímetros de diferença da altura da entrada principal. Temos o recreio antigo, que está à cota do exterior, e depois temos a cota do edifício 2, o edifício secundário, por assim dizer, que tem uma relação diferente com o programa e com os edifícios. Portanto, e este desenho, no fundo, é a solução final que, no fundo, prepara o edifício para termos esta valência. Portanto, uma entrada nobre, com um edifício que, obviamente, tem essas características. A outra entrada, por uma questão de memória, portanto, foi preservada e será reabilitada tal e qual como está. Portanto, essencialmente, é isto que podemos dizer desta imagem e do projeto até entrarmos para o interior. A ideia de respeito para com a pré-existência. Isso é certíssimo, portanto, isso era importante. Portanto, isto é uma imagem que demonstra o estudo de iluminação que se fez também e o cuidado que tivemos para realçar alguns elementos do edifício, não é? Portanto, e da arquitetura já existente e valorizar outras, não é? Portanto, é um estudo simples, mas de qualquer das maneiras é importante fazê-lo e estar nas especialidades de execução. Entrando no edifício, portanto, houve o cuidado constante de mantermos a pré-existência. Portanto, havia a intenção de colocarmos aqui um elevador, havia a intenção de termos outros elementos que vencessem estes problemas do edifício que falei há pouco. Foi encontrada uma solução, de facto, de marcarmos o edifício com uma rampa que ligava estas duas cotas, portanto, a cota do recreio antigo e a cota do edifício principal, portanto, onde se vão desenvolver todos os gabinetes, tanto para o lado direito como a recepção, neste caso, do lado esquerdo. Para preservar essa memória, portanto, achamos que era importante manter, portanto, o material existente. Portanto, tinha uma relação forte com o edifício, e então foi a opção do projeto mantermos o marmorite e recuperá-lo. Portanto, nas zonas de pavimento nova, portanto, esse marmorite não existe, só existe nas escadas. A ideia será recuperar todo este património que, de facto, o edifício tem e que acaba por ter, na nossa opinião, alguma beleza e alguma importância, e desenvolvermos estas zonas comuns, por assim dizer, do edifício desta forma. Portanto, mantermos esta relação entre
não diria o antigo, portanto, as pré-existências e o novo. Não optar pelo branco. Tentamos sempre dar duas atitudes nos espaços. Os espaços de circulação, os principais seriam nesse tom, que já eram espaços antigos, com o pavimento em marmorite, e os espaços novos já seriam noutro tipo de material e com outro tom. Portanto, não complicamos muito, fizemos apenas duas valências. Sim. Essa relação que o Nuno está a frisar também é importante, foi feita também no exterior. Portanto, o exterior mantemos as cores originais, é o branco, e temos a cor dos telhados, que no fundo é o vermelho. Portanto, nesta imagem, portanto, podemos ver a relação que existe ao fundo com a nova entrada que foi criada, portanto, que já vamos ver mais adiante. Portanto, e agora estamos, no fundo, no hall de distribuição, por assim dizer, do edifício 01, portanto, o edifício principal, onde, de alguma forma, criamos uma nova entrada para cumprir alguns aspectos técnicos e, de alguma forma, que nos ajudasse aqui a distribuir, portanto, as valências que o edifício tinha, portanto. Vemos a mesma relação que referimos até agora, portanto, a relação do betão amarelo, que no fundo é construção nova. Temos um marmorite, que no fundo preservamos a imagem do edifício antigo. Neste caso temos um lambrim, que é para nos ajudar a resolver as cotas que já referimos há pouco. E temos o corpo de ligação que vemos ao fundo, portanto, na imagem onde este senhor se desloca, obviamente, para o atendimento. E é importante também ver que aqui já vemos a diferença entre os dois tipos de espaços. Já vemos o tom verde na circulação para os consultórios. Certíssimo. Portanto, do lado direito temos a nova imagem dos gabinetes, portanto, que de facto tem um caráter mais técnico e que foi solução técnica apresentarmos o chão em vinil com um lambrim. Sim, até novos materiais e novos tons. Correto. E, obviamente, nesta imagem vemos também a arquitetura e a pré-existência do edifício, portanto, que é um telhado com um pé direito extremamente alto, portanto, que depois reflete-se, obviamente, na imagem que nós estamos a ver e no projeto. Nesta imagem, portanto, podemos ver o que referimos, portanto, temos de facto os novos gabinetes e a proposta apresentada, portanto, com o vinil, com o lambrim e com as paredes no mesmo tom, e depois temos o projeto das especialidades integrados com a mesma imagem, e neste caso estamos só a mostrar um dos tipos de gabinetes que existe. Portanto, este é o gabinete virado para o pátio interior, portanto, podemos ver aqui na imagem, portanto, esta zona acabou por ser ampliada depois em discussão com o projeto, juntamente com o município. Achamos que era importante fazer aqui um aumento destas áreas para termos um gabinete com umas dimensões mais favoráveis. E usufruem desse tal pátio interior, não é? Certo. Que nós fizemos. Com este pátio interior acabamos por, de alguma maneira, estabelecer a tal tranquilidade que a parte hospitalar necessita para fazer o seu atendimento. Isto é mais uma imagem que demonstra algum cuidado com a iluminação, que é importante. Aqui vemos a imagem do pátio. Portanto, do lado esquerdo temos o corpo mais baixo do edifício 1, onde vemos alguns gabinetes que serão médicos e outros serão de enfermagem. Penso que o do meio é de enfermagem. Nós não trouxemos propositadamente nenhuma imagem técnica, porque não será necessário. Ao fundo vemos o corpo de ligação, portanto, e depois vemos o edifício 2, que é o edifício secundário, onde terá outras valências, como a sala de reuniões, a sala de soroterapia, gabinetes médicos e tratamento de lixo. Sim. Portanto, isto é uma imagem a evidenciar a necessidade do estudo de luz. E, por fim, chegamos ao piso 1. Portanto, o piso 1 acaba por ter a mesma imagem, obviamente, do que já foi referido, salientando aqui a necessidade de destacar o elevador de alguma forma, através de uma solução distinta. Portanto, uma vez que era um elemento novo no edifício, integrá-lo depois com a arquitetura e com a beleza destes guarda-corpos que já existem. Portanto, serão recuperados e terminados de uma forma diferente. Do lado direito, acabamos por ver as duas imagens
que de facto são as mais relevantes no projeto, que distingue, no fundo, os espaços. Portanto, temos o verde, que representa os gabinetes médicos, e neste caso estamos a ver o tal salão nobre que a Sra. Presidente estava, o salão nobre não, desculpa, o salão de recuperação que a Sra. Presidente estava a referir, e com isto terminamos com uma vista do ginásio que terá sempre um caráter polivalente devido às suas dimensões, portanto, e características do próprio espaço. Portanto, foi só repensado, de facto, aqui alguns aspectos de revestimento e de iluminação. Portanto, genericamente... Sim, resumindo é isso, é não complicar muito a nível de materiais e de imagem. O que são circulações principais remete para o edifício antigo com os tons e o marmorite, e o tom mais torrado. O resto é num tom verde. Não estamos aqui a sugerir nada de brancos, nada de muito agressivo. Queríamos, se calhar, uma imagem um bocadinho mais calma, mais relaxada, e acho que estes tons possibilitam isso, e acho que são adequados a este tipo de unidades de saúde. Bom, e depois essa questão da polivalência dos próprios espaços, principalmente este grande espaço de reabilitação pode ser aproveitado para outras questões que possam vir a ser sugeridas. Pronto, essencialmente é isso. O exterior está feito de uma forma a separar a pré-existência do que é proposta, e o interior também tendemos para a mesma coisa. É importante a identidade dos espaços e como é que as pessoas e os utentes vão começar a compreender isso. Pronto, e isso através da cor e dos materiais, isso é muito importante. Pronto, essencialmente foi este o trabalho do projeto de execução. Que não se resume, obviamente, às imagens. Claro. Portanto, é um caderno extremamente volumoso. Eu não sei se tem alguma pergunta. Quantos gabinetes de atendimento médico vai ter esta unidade de saúde? Gabinete. De cor não os tem, mas. A maior parte, pelo que eu percebi, são no edifício 1, não é? Sim, O edifício 2 não terá gabinetes de atendimento médico? tem também. Temos dois. Dois? Temos uma sala. Temos um gabinete médico, uma sala de terapia, depois temos, se não me falha a memória, uma sala de convívio, uma sala de tratamento de lixo e uma de armazém. Sim. Armazém de material médico. No edifício 1? No edifício 1, portanto, temos os gabinetes de saúde oral, portanto, que penso que não será ativo no início, segundo nos transmitiram, por questões logísticas e médicas. Depois temos, de facto, um gabinete de saúde oral, temos gabinetes médicos, portanto, 1, 2, 3, penso que são 3 ou 4, e do lado esquerdo temos a recepção. Portanto, quem entra... Se calhar pode ser facilitado. Estão voltados para o interior, para o jardim interior, é assim? Há gabinetes voltados a nascente também. Certo. Além disso, portanto, no corpo mais baixo do edifício 1 temos 5 gabinetes médicos, onde um é de enfermagem, temos os balneários e temos as casas de banho públicas. Agora, para ser mais rigoroso, se calhar teríamos que consultar voltar o outra processo. vez Sim, ao sim. processo. Pronto. Mas... Sr. Presidente, e para isto deve estar pronto, vai ser lançado agora o concurso? Sim, a empreitada já está pronta para ser lançada, portanto vai ter que cumprir os prazos, que não podemos fugir ao lançamento da empreitada. Vamos ver quantas pessoas vêm a jogo. Vai ter que fazer o relatório prévio, depois será feito o relatório final. Bom, isto a correr bem. Já da outra vez eu disse, estou muito otimista, vamos ver.
setembro, fim de setembro, outubro, por aqui. Está balizado mais ou menos por aí, porque isto já não tem a ver connosco, já tem exatamente a ver com aqueles prazos legais da contratação, que nós damos sempre o mínimo, mas que têm de ser cumpridos. Ai, tem que arrancar. Deus me livre. No total, é 1 milhão de euros 1 milhão e pouco. com participados. Comunidades, Não há participação da Câmara. não, é das comunidades desfavorecidas. PRR, daquele projeto que nós integramos com Vila Nova de Gaia, e, portanto, será tudo à partida financiado. Este projeto será sujeito a eventuais alterações ou adaptações? Não, o projeto já foi revisto. Por isso é que nós demoramos. É que, como o montante é grande, por lei, isto é uma imposição legal, o projeto de arquitetura e de especialidades tem de ser revisto. E daí estar tudo pronto para que corra tudo bem. Portanto, isto é mais ou menos, o espaço temporal para isto é mais ou menos 9 meses, mais ou menos. Mais ou menos 9 meses. No mínimo, não é? Pronto. Isto muitas vezes as condições também não são as melhores, a atmosfera, tudo, e portanto pode eventualmente atrasar qualquer coisa. Sendo um trabalho de reabilitação, poderá sempre surgir alguns atrasos, mas a intervenção a ser feita à partida, nada aponta para essas situações. Pronto, também foi decidido, muitas das decisões foram feitas de forma a que não haja, vai haver sempre alguma questão, mas que não hajam grandes surpresas. Portanto, o que é novo, muitas das coisas também foram demolidas, ou eventualmente demolidas, não é, em projeto, de forma a depois as coisas serem mais claras na construção. Podia-se ter deixado, mas depois poderia entrar ali em contradição com outras situações e houve ali partes de demolição que se calhar foram sugeridas para não haver mais problemas depois em obra. Acharam que o edifício estava bem conservado por dentro? Não, o edifício como base é um edifício que nunca traz assim grandes problemas, são sempre edifícios muito bem construídos, não é? A nível mesmo de umidade, escapabilidade e mais, não nos pareceu haver nada e houve medições para tal. Portanto, nós, mesmo no projeto de execução, não propusemos, a não ser nas zonas novas, propusemos já algum tratamento para questões de umidade e infiltrações. Noutras situações achamos que nem era preciso, a própria pintura antes dos novos materiais poderia ser suficiente. Além dos drenos, isso aí propomos sempre a questão dos drenos ao nível do perímetro dos edifícios, para defender um pouco mais, porque todo o edifício à volta são terrenos permeáveis, nós podíamos propor essa questão da permeabilidade, isso achamos que era muito importante, promover zonas permeáveis e foi uma hipótese de fazer isso. Mais arriscada seria a zona do recreio, Sim. do que foi explicado, ser uma cota, neste caso, virada para o pátio. Para o pátio, entre os dois edifícios. É uma zona que não estava preparada para ter gabinetes médicos, não é? Portanto, os outros edifícios estão numa cota superior, portanto, dificilmente vamos ter problemas. Não são denotados agora. Penso no relatório de patologias do edifício, de qualquer das formas, não são denotadas patologias maiores dos edifícios. Mas mesmo assim, nós propusemos tanto drenagem a toda a volta e nessa zona dos gabinetes, mesmo assim, há escoamento de águas à superfície. Portanto, tentamos controlar assim da melhor forma e acho que não haverá problemas. E mesmo a nível de pintura, telas, isso aí está preconizado para os dois edifícios, para defender. A abertura do espaço a público, mais aberto ao público, foi tido em conta o facto de ser a zona de uma população mais idosa ou
Não tem a ver com isso. É uma pena numa cidade como Espinho não aproveitarmos para dar mais um espaço, por pouco que seja, à população, não é? E isto aqui, o que acontecia quando nós fomos visitar o edifício, estava completamente vedado, com portas completamente deslocadas uma para a outra, difícil de aceder, e fazia-se tudo, todos os acessos eram feitos pelo exterior a partir do passeio, ou entrava no edifício principal e dali tinha que convergir, não é? Ou se não, pelo exterior era muito difícil fazer todos esses acessos. E achamos que era uma pena não levantar essas situações, não é? Se o único problema aqui poderia ser a questão dos consultórios, defendemos com o edifício de ligação e o outro muro depois tem uma área técnica de lixos e também de parte de ar-condicionado e maquinaria, aproveitamos para fechar ali aquela zona. O resto está defendido por si, não é? O Nuno permite, acima de tudo, também não feito um trabalho, obviamente, elaborado com o município, juntamente connosco, que tinha a ver com o programa. Era preciso, e foi focar no início da apresentação, era preciso dotar todo o quarteirão de estacionamento. Portanto, e o estacionamento, nós sabemos que ocupa lugar, portanto, ocupa espaço. Portanto, tínhamos de tomar uma decisão. Portanto, ou havia a demolição da totalidade dos muros, ou mantínhamos parte dessa solução. Portanto, e achamos por bem mantermos esses muros para preservar a memória e, acima de tudo, também para criar essa barreira e para resolver alguns problemas de cotas que existem da circulação do passeio com o próprio interior da dita praça. Okay? Portanto, isso também foi importante para chegarmos a esta solução, que já era uma solução final. Bom, e depois era importante também as pessoas sentirem que têm um espaço, e espero que, eu não sei se é educar as pessoas ou não, mas que as pessoas sintam depois que têm ali um espaço para elas, não é? E que o respeitem. Vamos ver como é que acontece, mas espero que respeitem esse espaço, porque é para as pessoas. E o facto de não termos feito muita zona arborizada é também para elas próprias poderem decidir também um bocadinho o que fazer ali naquele espaço. Isso aí depois vai sendo, consoante o tempo, vamos vendo como é que as pessoas se comportam neste espaço e ver o que é preciso defender ou não, mudar uma coisa ou outra. É como nos jardins, muitas vezes, deixar durante um ano ou dois sem percurso e depois as pessoas próprias fazem os percursos, não é? Não leva a mal, portanto, voltando atrás, nós conhecemos bem o edifício. Portanto, a solução que o edifício tinha era uma portaria, onde tínhamos um guarda e depois todo o perímetro era fechado. Portanto, achamos por bem, juntamente com o município, que de facto era um conceito que não fazia sentido perante uma unidade de saúde. Não é? Portanto, estávamos a falar de uma unidade de saúde que iria ter uma abertura ao público, portanto, não fazia sentido fazermos esse encerramento do quarteirão e fazer precisamente o contrário. Portanto, fizemos esse encerramento das zonas que achamos principais e protegemos com tal pátio. A partir daí foi uma solução aberta e devolver o espaço à população. E a questão de, imaginemos, fecha o centro de saúde às 8, e depois o que é que se fazia? Se aquilo tivesse tudo vedado, as pessoas não usavam o espaço, não é? A partir de agora podem usar. Podem usar antes, depois, isso acho que é importante. Não é? Posso só, sem querer meter, foi essencial. Há aqui uma questão que era essencial também em termos de planeamento do espaço e da integração do novo equipamento neste contexto concreto do bairro Pescatório onde ele se insere, que estamos a falar de uma população que vive muita rua e que vive muita partilha na rua. E, portanto, fazia todo sentido para o município e para os projetistas também fazia. Portanto, uma feliz coincidência que este espaço exterior fosse um espaço que possa ser usado pela população. Nós não estamos a fazer um edifício encerrado e portanto, que está perfeitamente limitado. A ideia é que toda esta envolvente possa ser partilhada e possa ser vivida na lógica de vivência de exterior que se assiste no bairro. E bem usado, Esperemos bem. Acho que as pessoas vão ficar felizes e vão Eu penso que sim, que vai ser um espaço muito agradável de convívio, aberto, não é? Aberto à população e, portanto, acho que vai ser uma mais-valia. Fechada Exatamente.
Portanto, acho que de certeza absoluta vai agradar. Atenção, era essa. Todos nós. Depois é fornecido, não sei, as imagens. Sim, se quiserem as imagens, Os nomes da equipa técnica. sim. Sim, não, sem problemas, sem problema. Sim, sim, sem problema. Não vai lá.